Graça e paz, irmãos queridos. Abra aí a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 4. E deixa aberto aí nesse capítulo que a gente vai começar a falar a partir do versículo 4. O texto é um pouco extenso, se eu não conseguir terminar a mensagem hoje, num outro dia a gente termina. Queria orar. Pai querido, eu quero te agradecer nessa manhã, te louvar, meu Deus, por tudo quanto tens feito por nós, pelo seu amor, misericórdia, meu Deus, na vida de cada um aqui. Deus, eu sei que muitas vezes as coisas não seguem no rumo que gostaríamos, mas eu sei, meu Deus, que quem está contigo, meu Deus, consegue vencer, Senhor. Quem tem o Senhor realmente como Senhor e Deus de sua vida, aprende a vencer, meu Deus querido. Pai, eu lhe suplico nesta manhã, que o Senhor me abençoe, abençoe a vida dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor venha falar com cada um, a começar de mim, meu Deus. Venha transformar, curar, libertar as nossas vidas, Senhor Deus. Pai, esse é o propósito da sua vinda, desfazer, Pai, toda a cadeia, toda a obra do diabo, meu Deus. E eu creio, Senhor, que aquilo que o Senhor se propôs a fazer, o Senhor fará, meu Deus. Porque creio que a tua palavra diz que o Senhor começou uma boa obra e o Senhor há de terminar até o dia, Pai, da vinda gloriosa do nosso Senhor a esta terra. Pai, nos abençoe nessa manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Versículo 4 diz assim: E era-lhe necessário passar por Samaria. Nós vamos falando os versículos e vamos aprendendo conforme aquilo que o Senhor nos der nessa manhã. Nós sabemos que os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Você vai ver no texto logo à frente. Mas Jesus, na caminhada dele, ele fala que era-lhe necessário passar por Samaria. Sempre foi propósito da parte de Deus, e ainda sempre foi, alcançar as regiões mais desprezadas, o povo mais esquecido, aqueles que não eram alvos dos governantes da época, e ainda não é hoje. Os governantes de hoje, de muitos tempos, irmãos, só se preocupam de se aproximar de gente desprezada, de drogado, de gente que dá trabalho, somente para poder obter algum lucro com essas pessoas. Mas Jesus fala aqui que era necessário passar por Samaria. Não era o lugar de frequência dos religiosos da época. Não era o lugar que os fariseus gostavam de andar. Não era o lugar que os saduceus gostavam de andar. Não era o lugar que as pessoas ditas de Deus gostavam de andar. E nós, irmãos queridos, era necessário e é necessário passar por alguns lugares que as pessoas não gostam de andar. É necessário passar pela favela. É necessário passar pelos hospitais. É necessário passar por lugar de centro de drogados. É necessário passar nos lugares onde tem mendigos. Mas não é só passar. Mas não é só andar e ver e criticar. Passar e fazer alguma coisa por eles. A necessidade de Deus passar ali, a necessidade de Jesus passar ali, é porque havia alguma coisa que ele queria ali quebrar, fazer. Ele queria passar por Samaria, porque Samaria há muito tempo, irmãos, foi riscada da lista de prioridades dos judeus.
Quando lá muitos anos atrás, séculos atrás, quando o reino se dividiu, quando Salomão, ele morreu, e o reino ficou na mão do seu filho, Roboão, não é? A gente nota ali que Roboão foi buscar o conselho dos mais velhos, e eles falaram, ouve o povo. Mas ele não feliz foi buscar o conselho de quem? Dos amigos próximos, ali dos jovens. E eles falaram sobre a questão de que, sabe, o fardo que Salomão colocava era pesado e ele ia engrossar. Quer dizer, a palavra dele foi dura para o povo. E ali houve uma divisão, 10 tribos ficaram com Jeroboão e 2 tribos ficaram ali com Roboão. Ali nasce o povo samaritano, porque eles se espalham e passam a ser conhecidos como Reino de Israel, ou Reino do Norte. O Reino do Sul continuou ali com eles. E a gente sabe que o Reino do Norte, as 10 tribos, se espalharam, passaram a viver uma vida de idolatria. Os reis de Israel eram sempre reis que davam problemas. Eram reis que às vezes começavam bem e terminavam mal. Isso não acontecia muito com o Reino do Sul, não era tão frequente. Então, por causa de todos esses problemas, os judeus, conhecidos como judeus, ou Reino do Sul, eles passaram a não se comunicar mais com os chamados samaritanos. E ali a mágoa, a divisão, levou anos, irmãos, anos sem se falar, anos sem se comunicar, como as muralhas de Berlim, como aquela muralha que foi quebrada, que muitos não se falavam, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental não se falavam, haviam parentes. Uma história moderna, como essa muralha da China, como a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Existem parentes nas duas Coreias, mas não podem se falar, porque há mágoa, há diferenças na história. E aqui Jesus chega nesse momento e fala, não é necessário para o judeu passar lá, mas é necessário para mim passar lá. É necessário, irmãos, passar lá na casa daqueles parentes que você faz tempo que não vê. É necessário passar, irmãos, muitas vezes você que veio de outra igreja, passar lá naquela igreja que você não vai mais, que você deixou problemas para resolver lá. É necessário passar lá. É necessário consertar coisas e não deixar problemas. O pastor falou uma coisa aqui semana passada, eu não sei se foi na mensagem ou se foi numa conversa que eu falei com ele, que não adianta nada a gente sair de uma igreja. Quando a gente sai de uma igreja, a gente cria problemas ou arruma um problema numa determinada igreja e a gente não resolve aquilo. O negócio fica pendente e você simplesmente muda para outra igreja porque você fala que ali não dá mais. E você deixa aquela pendência na sua vida. Aquele problema, aquele pecado, digamos assim, ele vai com você para outra denominação. Ele está em você. Existe uma coisa em você que precisa ser resolvida e você não resolveu. Então é necessário passar por lá. É necessário voltar. É necessário consertar. É necessário, irmãos, porque muitas vezes, nesses lugares mais esquecidos, nesses lugares onde ninguém quer ir, é o lugar onde Deus vai levantar homens e mulheres de uma grande fé, irmãos queridos. Você já notou que muitas vezes quando Deus levanta um pobre mesmo, uma pessoa que saiu de uma vida de extrema miséria, quando essa pessoa abraça a fé, os sertões da vida, as favelas da vida, os presídios da vida, gente que é tirada de uma doença incurável e Deus cura. Deus levanta uma pessoa dessa com uma fé incrível, uma fé de falar, uma fé de orar por enfermos, uma fé de fazer coisas extraordinárias, que muitas vezes não acontece no nosso meio. Então é necessário passar por lá. Verso 5 e verso 6.
O que diz aí? Deixa eu abrir aqui. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Jesus, como homem, sentiu as nossas necessidades, sentiu sede, sentiu cansaço, sentiu fome, sentiu sono, irou-se lá no templo, ficou triste, chorou, falou, viu as dificuldades, se compadeceu. Nós vemos aqui nesse versículo, querido irmão, que Jesus mostra-se totalmente homem. Ele era Deus também, e poderia não querer mostrar esse lado humano, mas ele mostra aqui a sua humildade, que ele não quis, deixar de mostrar quem exatamente ele era, que ele era um de nós também, que sabia o que a gente sentia. Jesus sabe exatamente o que você sente quando você sofre. Jesus sabe exatamente o que é ser desprezado. Jesus sabe exatamente o que é ficar feliz com a transformação de uma pessoa. Jesus sabe o que é padecer necessidade, sofrer, desanimar. Jesus sabe o que é ser traído. Jesus sabe. E sabe na inteireza, do seu sentido. Nós sabemos em parte isso, mas Jesus sabe inteiramente. Jesus sabe quando nós precisamos das coisas. Nunca pense, irmãos, que Jesus te deixou, te abandonou, não sabe o que você está vivendo, não sabe o que você está passando. Ele sabe exatamente, mas Ele sabe exatamente quando deve agir. Deus sabe exatamente quando deve fazer aquilo, ou se não deve fazer. Jesus sabe exatamente quem você é. Ele sabe que você não é isso que às vezes você quer parecer. Ele sabe que você é outra coisa. Você sabe parte de quem você é, mas você não sabe exatamente quem você é. Mas Jesus sabe exatamente quem você é. Ele sabe exatamente quem eu sou. Ele sabe quando nós estamos maquiando as coisas. Ele sabe quando nós estamos disfarçando as coisas. Você vê muito no Velho Testamento o homem de Deus rasgando as vestes, né? Rasgando as vestes, jogando silício no corpo, se sujando, se humilhando. Alguns oravam deitado no chão, com as pernas esticadas e os braços esticados. Isso aí representava total humilhação. Eu sei, Deus, que eu não sou nada. Eu sei que eu não sou nada. Hora sexta. A hora para os israelitas é contada de uma outra forma. É hora sexta, hora nona, hora oitava. A primeira hora do dia é 6 horas da manhã. E assim você vai contando. Segunda hora, 7 horas. Terceira hora, 8 horas. Quarta hora, 9. Ou melhor, desculpe. 6, 7, 8, 9. E você vai contando assim as horas. Quando você vê falando lá em hora sexta, hora nona, hora sexta aqui era meio-dia. Não era hora para buscar água. Por que eu não acredito que Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Dia 25 de dezembro, lá naquela região onde foi anunciado o nascimento do Salvador, diz que o anjo veio e anunciou aos pastores.
Hoje nasceu o Salvador de vocês, Cristo Senhor. Não foi o que ele falou, o anjo? Não poderia ser 25 de dezembro. Nesse tempo é um frio, irmão, daqueles lá em Israel. Nenhum pastor levaria suas ovelhas para o meio do frio. Ele leva para um abrigo. Não poderia ser nessa data. Possivelmente em julho ou em junho ou março. Regiões que façam mais calor, onde geralmente os pastores levam suas ovelhas para os campos. Mas voltando aqui para o texto, hora sexta é meio-dia, um calor daqueles. Ninguém ia buscar água nessa hora. A mulher fez isso porque ela estava fugindo, sabe, dos dedos apontados, porque todo mundo sabia que tipo de vida que ela levava. Todo mundo sabia que tipo de vida ela tinha na sociedade. Ela queria fugir dos dedos apontados para ela. Vou numa hora em que ninguém está lá. Uma hora que ninguém vai me ver buscando água. As atividades mais simples da vida eram um grande desafio para aquela mulher. Comprar qualquer coisa em qualquer lugar, sempre os dedos apontados para ela, adúltera. Mulher que tem 1, 2, 3, 4 maridos. Era necessário, 5. Era necessário passar por lá. Era necessário, ainda que fosse só para resgatar ela. É necessário passar muitas vezes por algum lugar onde tem aquela pessoa que todo mundo fala, esse não tem mais jeito. É necessário Jesus trazer você aqui, irmãos, muitas vezes insistir com você, porque Ele não desiste de você, ainda que todo mundo está falando. Não tem mais jeito para esse fulano, não tem mais jeito para essa mulher, é teimosa em fazer coisa errada. É necessário, e para Deus vai ser necessário, ainda que os homens de Deus não queiram mais você, ainda que as igrejas não queiram mais você, mas para Jesus é necessário passar onde você está. Verso 7, verso 8. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus, ele quebrou algumas tradições aqui. Primeiro, judeu falando com samaritana. Segundo, um homem falando com uma mulher. Para os judeus era um completo escândalo. Mulher, para o judeu, diga-se bem, para o judeu, não era contada. Se você vê lá, no Velho Testamento, saíram tantas pessoas do Egito, de homens. Não se contava mulheres. Mulher para o judeu, mulher é só para procriar. Mulher não tinha valor na sociedade. E se fosse uma mulher como essa, era uma mulher descartada de qualquer círculo, de qualquer lugar. Se você hoje for no meio de judeus ortodoxos, se você falar que é mulher e cristã, eles nem olham para você. É a mesma coisa que ter um nada ali na frente. É a mesma coisa que nada. Jesus quebra tradições, quebra os protocolos. Jesus não está preocupado com as nossas tradições. Jesus não está preocupado com os nossos costumes, irmãos. Jesus não está preocupado se nós achamos isso errado ou aquilo, se são tradições nossas. Jesus está interessado nas vidas. Jesus está interessado em você. Jesus não está interessado em colocar você dentro de uma camisa de força. A hostilidade era a coisa que ela mais recebia. A hostilidade era uma coisa de praxe para ela. É o que ela estava acostumada a receber. Se ela fosse conversar com alguém, já ouvia palavras duras. Sai daqui, adúltera.
Sai daqui, ou não sei o quê. Sai daqui, falador. Sai daqui, sai daqui. Como o leproso, sai daqui, leproso. Sai daqui, cego. Sai daqui. Somente palavras duras. Somente palavras para menosprezar. Ela já tinha uma vida difícil. E ela ouvia mais ainda dos religiosos. Irmãos, se não houver amor, se não houver verdadeiro amor nas nossas conversas, com perdidos e crentes, o amor verdadeiro, a gente vai perder muita gente. Sabe por que muitas vezes o seu filho não fala mais com você? Sabe por que muitas vezes a família quer conversar com qualquer um, menos com você? Sabe por que muitas vezes pessoas de dentro da nossa casa buscam conselhos fora e não com você? Porque você está sempre com pedra e pau na mão. Você está sempre com um pau na mão e uma pedra. E tudo que você sabe fazer é apontar o defeito dele. Você já está armado e ele já vem armado também. E nunca surge um diálogo. Nunca surge uma conversa sadia. Nunca o seu filho expõe os problemas dele, porque ele tem medo. Se o nosso relacionamento com os nossos semelhantes, amigos, parentes e com Deus for baseado no medo, nós não temos relacionamento verdadeiro de amor com Deus. O amor verdadeiro lança fora todo medo. Deus a justiça irmãos queridos, e vai apertar a gente até a gente se consertar, mas Ele fará isso em amor. A Bíblia orienta a gente corrigir em amor. A Bíblia orienta a gente conversar em amor, fazer as coisas em amor. Se o nosso filho está fazendo coisas que não gostamos, temos que ajudá-lo em amor. Não adianta nada, queridos irmãos, nós temos como os puritanos da Inglaterra, que tinham uma vida extremamente piedosa, oravam 10 horas por dia. Há testemunhos de puritanos que oravam 12 horas por dia. Ficavam, se enclausuravam nos lugares, orando e lendo Bíblia. E quando saíam de lá, tratavam suas esposas como cachorro. Tratavam o próximo como, pessoas que nem eram seres humanos. Não adianta nada você ver uma mulher que está vestindo uma roupa indecente e descer a lenha nela. Não adianta nada o seu amigo da escola lá te ver como um puritano, um fariseu. Se não houver amor da nossa parte, não conquistaremos ninguém. Perderemos pessoas. Nem entraremos no reino e nem deixaremos ninguém entrar. Um detalhe interessante no texto, final do versículo 9, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. A que ponto os homens ditos de Deus chegaram? A que ponto, vamos agora trazer para os nossos dias, a que ponto alguns crentes chegaram? A que ponto alguns cristãos chegaram, irmãos? Cristãos que cantam, que pregam, cristãos que têm igrejas gigantescas, mas não conversam com as pessoas por causa da sua espiritualidade. Não vou conversar com essa pessoa. Já imaginou alguém me ver conversando com essa pessoa? Ou coisas que não se acertaram. Aconteceu uma coisa quando eu morava lá em Cianorte, Paraná, quando eu estudei lá, que os jovens da igreja queriam fazer lá. Eu morava no fundo da igreja. Os jovens da igreja quiseram fazer um campeonato de Pro Evolution Soccer. Um jogo de PlayStation. E lá tinha uns puritanos na igreja lá que falavam, como já se viu,
crente jogando videogame, que isso, não sei o que, blá, blá, blá. Uma conversaiada daquela que só sabiam cutucar todo mundo. Mas esses puritanos nada faziam pelas pessoas, só queriam bater nas pessoas. E eu peguei e falei com o pastor Nilton da igreja, falei, deixa eles jogarem, deixa eles brincarem, eles vão estar aqui dentro, brincando aqui, deixa eles jogarem. Não é pecado não, pastor. E aí então convidaram os meninos da rua lá, e alguns meninos da igreja, e fizeram lá um campeonato de Pro Evolution lá. E eu fiquei vendo aquilo, eles brincando, ninguém se xingava, ninguém se apunhalava, só tinha aquelas brincadeiras, dando rolinho, dando uma sainha, sabe, as conversas de criança, e esses meninos brincando. E lá tinha 4 lá no meio, tinha 4 que não eram crentes. E aí eu peguei e fiquei observando eles ficavam assim, para os meninos crentes. E então um perguntou para mim, o Nick, que hoje é líder do louvor lá. O Nick falou para mim, vocês jogam videogame? Irmão Nilo, que eu era seminarista nessa época. A gente brinca, sim. Acho que tem coisa que não tem problema. Porque eu sempre ouvi que crente não pode fazer nada. Eu sempre ouvi que crente é um povo tapado, que não sabe nada. E aquele menino participou, brincou, viu depois do joguinho, dava um lanche para eles. No dia de chamar para o culto, eles começaram a vir. Começaram a vir esses meninos. Eu e a Márcia visitamos as famílias deles. E 3 deles, irmãos, não foi por causa do jogo, mas atitude. Atitude, irmãos, nossa atitude precisa mudar. Ninguém vai vir para a igreja, irmão, não coloque um terno, sabe, não pegue um homem que coloque um terno nele. Não chega uma mulher, coloca uma saia comprida nela e fala, agora é crente. Saia comprida, terno não faz ninguém ser crente, irmão querido. Nossa vida só vai ser verdadeiramente de Deus quando nós aprendemos a ter um relacionamento com Deus. É uma coisa que sai de dentro para fora, não é de fora para dentro. Pare de ficar atrás desses estereótipos, desses paradigmas, desses modelos, dessas formas. Fala, agora é um crente. Como eu falei aqui anteriormente, Deus me conhece. Deus me conhece. Não fique dessa forma, chega um pastor na igreja, você desliga a televisão. Para com isso, irmão. O pastor te ver na rua, você está lá, descendo a lenha de todo mundo, graça e paz. Aí ele não está, você tome lenha em todo mundo. O pastor te vê, graça e paz, você põe aquela forma, para que isso? Qual o objetivo disso? Eu acho que cristianismo ele mexe muito com a nossa inteligência. Não é? Exige muito do nosso raciocínio. Muito mais do que práticas. Certas práticas. Verso. A que ponto eles chegaram, né? Não se comunicavam mais. Verso 10. 9 e 10. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus respondeu o que, irmãos? Se tu conheceras. Quer dizer, você não conhece. Parece que Jesus está sendo um pouco rude. Não. Mas ele está falando, se você conhecesse. Jesus tem total conhecimento. Jesus tem total
Ele sabe exatamente a ignorância que a gente tem sobre Deus. Ele sabe exatamente o quão ignorantes somos a respeito da pessoa de Deus. O que faremos, irmãos, se nós levarmos as nossas formas, conteúdos, tradições, e de repente Deus colocar a gente para morar numa cultura onde nada do que você tem valor para Ele. Nada do que você faz tem valor para essa pessoa. William Carey, um missionário de muitos anos atrás, ele foi pregar lá na China e levou todas as formas dos puritanos para a China. Vida de oração, leitura da Bíblia, conhecia textos e mais textos de cor. Citava sem olhar na Bíblia. Conhecia grego, hebraico. Era um homem capacitadíssimo. Um homem cheio de sabedoria. Mas quando chegou na China, não sabia a língua. Ninguém dava valor para as coisas que ele falava. Teve que aprender a língua. Teve que aprender os costumes do povo. Teve que encontrar meios para poder falar de Jesus naquela cultura. E por fim ele teve que fazer uma coisa que a junta missionária que enviou ele repudiou, reprovou a atitude dele. Ele tirou as roupas americanas, os ternos, as gravatas, jogou tudo fora. E usou uma roupa de chinês. Se vestiu como um chinês. Deixou o cabelo crescer, fez aquele rabo que o chinês tem, colocou aquele chapéu, sabe aquele chapéu de chinês? Colocou uma roupa de chinês. E aí a primeira coisa que aconteceu foi que uma mulher se aproximou. Falei, nossa, você agora faz parte dos nossos? Você é realmente um chinês? As pessoas começaram a chegar e houve uma abertura para ele poder falar de Jesus. Irmãos queridos, às vezes as nossas fórmulas e tradições têm valor para nós aqui na nossa cultura, mas para outros não tem valor nenhum. Se nós não pegarmos a palavra de Deus e olharmos do prisma do Senhor, falarmos na língua de Deus, que descia no nível dos povos, não fazia igual a eles, mas procurava uma ponte, um meio, uma brecha, para falar de Cristo, nós vamos perder as pessoas, irmãos. Se você não chegar no nível, não descer no nível de um drogado, não fazer o que ele faz, mas descer no nível de amor. Se você não descer no nível de uma pessoa que bebe, viciada em álcool, se você não descer no nível de um homossexual, de um bêbado, de uma pessoa desse nível, de uma pessoa que está com a vida perdida, se você não descer no nível, no sentido de um adúltero, uma pessoa que está saindo de casa, se você não descer no nível de um jovem que está perdido, revoltado com a vida, vivendo no funk, vivendo num monte de coisa errada, você não vai conseguir conquistar ele. Jesus tem completa consciência e conhecimento da nossa ignorância, de que nós não sabemos pedir, não sabemos. Precisamos, irmãos, mergulhar no Senhor. Precisamos mergulhar na palavra e entender como Deus olhava, como Jesus evangelizava. Isso aqui não é o templo de Deus, irmãos. Isso aqui não é a casa de Deus. Isso aqui é só um lugar de pedra. O templo de Deus, a casa de Deus, hoje somos nós. Somos nós, o Espírito de Deus habita em nós. São pedaços de Deus andando na rua. A palavra de Deus parada na sua casa, aberta. A Bíblia só falada aqui, dentro do coração, tudo isso é muito bom. Mas a palavra de Deus quer andar lá fora. A palavra de Deus quer andar na casa do adúltero. A palavra de Deus quer andar na casa da pessoa que está vivendo na prostituição.
A palavra de Deus quer andar lá na casa do homossexual. A palavra de Deus quer andar na casa de pessoas que não estão fazendo nada disso, mas que não têm Jesus. Ela quer andar lá, mas ela dentro de você, parada, não faz nada. Essa palavra tem que sair para fora, irmãos queridos. Tem que sair para fora. Mas ela tem que sair para fora com entendimento, com amor. Essa palavra de Deus tem que sair para fora de uma maneira inteligível, compreensível. Essa palavra tem que sair para fora de uma maneira que as pessoas entendam. Não adianta nada você decorar textos, versículos e falar como tagarela, como papagaio, sem entender, sem falar de uma maneira, sabe, dentro do seu contexto. Como as pessoas leem lá Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Como diz lá? Se alguém abrir a porta, né? Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu pego um texto desse e vou evangelizar. Esse texto foi falado para a igreja, irmãos queridos. Não foi falado para pessoas perdidas. Então você tem que saber que o texto está sendo falado para quem? É para crentes ou é para perdidos? A palavra de Deus, os textos bíblicos, isso é uma questão de hermenêutica. Só tem uma interpretação. Uma. Se você falar que o texto bíblico tem mais de uma interpretação, você vai falar que Deus está entrando em contradição. Agora nós tiramos vários ensinos, nós tiramos várias lições de um mesmo texto. Mas a interpretação é uma só. Uma só. Não são duas, nem três. Os teólogos que batem cabeça. Falam, não, isso quer dizer isso, talvez isso queira dizer aquilo. Jesus conhece a nossa ignorância completa. Ele sabe. Se tu conheceras o dom de Deus. Jesus sabe, irmãos queridos. Aqui vem uma coisa bem interessante. Se tu conheceras. Eu prefiro, aí eu vou falar, eu penso, o Nilo pensa isso. Eu prefiro ter 10 crentes na igreja que usam a fé e a inteligência para buscar a Deus, do que crentes que só sabem pular. Vivem de pula-pula. Vivem de movimentos, de choro, de emoção. 95% de pessoas que vieram para Jesus através de emoção, profecia, choro, são pessoas que não permanecem na fé. 90%. E 95% que usam a cabeça, que raciocinam, como os bereanos, que olham para ver se o homem de Deus está falando o que bate com a palavra, são pessoas que permanecem na fé. Gente que está atrás de movimentos, atrás de profetas, atrás de pregadores ungidos, atrás de paletó ungido, atrás de fogo, atrás de areia ungida, atrás de água do Jordão. Irmão, se realmente essas igrejas estão trazendo água do Jordão, o rio do Jordão está seco. Já está seco, tanta água que essas igrejas trazem. É a areia do deserto de Israel. Lá no deserto de Israel não tem mais areia, irmãos. Eles já chegaram na crosta terrestre. Se você chegar lá, eles pulam dentro do fogo, que não tem mais areia. Não tem mais lençol freático, não tem mais nada. Eles arrancaram tudo para poder tirar areia, para poder distribuir nessas igrejas. É flor não sei do que, rosa ungida. Irmãos queridos, uma questão simples de aula de ciências. Que você aprendeu lá no primário. Pega-se uma rosa, não é? Ungida com óleo, leva-se para casa e fala que toda maldição que está na sua vida, na sua casa, na sua família, etc., passa para a rosa. O caboclo deixa a rosa uma semana na casa dele, sem pôr água, a rosa vai murchar, irmão, vai morrer mesmo. Vai morrer, não vai? É uma questão simples, de que todo ser precisa de água e sol. Todo ser precisa.
As flores também. Mas atribui-se isso o quê? As maldições da sua casa que passou para a rosa. Então não é mais Jesus que quebra maldições. Não é mais o Espírito Santo que faz a obra. É a rosa, é a areia, é o sal. E a água então? Ora com água. Como é que vai fazer nessas televisões de hoje que são super finas? Vai pôr água em cima de quê? Como é que a gente vai colocar um copo de água em cima de uma televisão dessa? E nas antigas ainda, lembra das antigas? Aquele trambolho de madeira super pesado, tinha que ser 3 caras para carregar uma televisão daquela. A pessoa colocava um copo de água em cima da televisão, batia a mão no copo e queimava a televisão. Ainda, além de não receber a bênção, ainda perdeu a televisão ainda, irmão. Mas Jesus tem conhecimento completo da ignorância das pessoas. Se tu conheceras, uma mente esclarecida consegue. Se a gente realmente explicar para as pessoas, se conseguirmos chegar no nível de descer e explicar para as pessoas conseguirão entender mais quem é esse Deus. És tu, verso 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar. O poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e o seu gado? Você é maior do que o nosso pai Jacó? Ela ainda estava presa, sabe, à ideia dos antepassados, dos patriarcas. Ela ainda pensava que a herança chegaria através de um homem, ou através, sei lá, de uma herança. Ela não tinha consciência do quem estava falando com ela, irmão querido. Jesus, ele até respeita muitas vezes a nossa ignorância. Ele até respeita, porque sabe que o nosso nível é muito pequeno. A nossa capacidade de entender é muito pequena, irmãos queridos. É muito pequena. Mas Jesus tem todo interesse de explicar para você. Jesus tem todo interesse em procurar que você saiba a verdade. Não é como a igreja católica de alguns anos atrás, que celebrava a missa em latim, que era para deixar um povo ignorante mesmo. Uma massa ignorante é mais fácil de manipular. Um grupo de pessoas ignorantes é mais fácil de você seduzir. Você levá-los a fazer aquilo que você quer que eles façam. As pessoas têm costume de falar que a igreja evangélica é um reduto de gente ignorante, de gente que não sabe nada, de gente que não lê, de gente que se esconde atrás da fé, de gente que se esconde atrás de muitas coisas. Mas eu quero falar aqui para você. A Bíblia fala que nós seremos um povo entendido. A Bíblia também fala que o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. Então eu quero aqui estimular você nessa manhã. Busque saber mais de Deus. Busque conhecer mais dessa palavra. Busque não somente ler, mas meditar. Mas ir a fundo, conhecer. Procure saber mais mesmo do texto. Procure entender mais. Procure saber mais. Porque essa é a vontade de Deus. Jesus falou para a gente examinar as Escrituras. Não só ler as Escrituras. Verso 13. Onze, né? 13 mesmo. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Eu vou chegar lá. Qualquer que beber qualquer água que não seja Jesus, vai voltar a ter sede. Qualquer pessoa que se alimentar de Maria, vou falar aqui num português bem claro, para todo mundo poder entender. Qualquer pessoa que se alimentar de Buda, Maria, Maomé, dos santos católicos,
qualquer pessoa que se alimentar de um super pastor, qualquer pessoa que se alimentar de uma denominação evangélica, qualquer pessoa que se alimentar de tradições humanas ou religiosas, qualquer pessoa que se alimentar do poder desse mundo, do dinheiro, vai voltar a ter sede. Essas coisas são como poços. O poço, irmãos, tem alguns problemas. O poço mata a sede por pouco tempo. O poço necessita de ferramentas trabalhosas para poder tirar a água de lá de dentro. O poço é de difícil acesso. Muitas vezes está afastado do lugar da civilização. Quem morou aqui no Nordeste, eu morei 1 ano e ia nas regiões afastadas, eu via como que a pessoa ia buscar água. E eu fui uma vez. Eu fui lá uma vez buscar água com as pessoas. Falei, vamos lá ver. Eu estudei 1 ano lá na Paraíba e havia uma parte do meu curso que era morar 2 semanas na casa de uma pessoa no sertão. Era todo mundo que estudava tinha que fazer isso. E eu fui escalado para morar numa casa que era, as pessoas confundem sertão e confundem o interior do sertão. Quando a Globo mostra sertão, parece que tudo é terra rachada, né? Sabe que é tudo seco, todo mundo morrendo, comendo pau seco. Não é nada disso. Não é nada disso, irmãos. Sabe, quando eu fui lá, toda a minha ignorância caiu por terra. Aí eu fui morar no interior do sertão, no lugar mais seco. E a casa lá tinha 7 filhos, a mulher e o marido, 9 pessoas, e chegou eu ainda, 10. Aí eu tive que comer o que eles comiam, beber a água que eles bebiam, tive que trabalhar no que eles trabalhavam, e evangelizar ao mesmo tempo. Aí eu tive que descer mesmo. Toda aquela pompa do Nilo, sabe? Toda aquela espiritualidade, sabe? Aquele negócio de pregar e as pessoas aplaudirem, caiu por terra. Lá não tinha público, irmão. Lá não tinha público. O meu público eram os bodes e as cabras, que entravam dentro de casa. Eu acordei com um bode pisando no meu pé. Uma vez eu falei para um pastor lá, falei, todo pastor deveria passar por isso. Mas eu falei isso com raiva. Falei, maldita a hora que eu venho para esse lugar. E lá eu fui, irmãos. Depois do Nordeste que eu vim aqui para essa igreja. Foi no ano seguinte. E lá, mas eu vi ele tirando água. Uma água de ótima qualidade? Não, péssima qualidade. Uma água, irmãos, marrom. O água do poço já saía marrom. E essa água ainda coava. Essa água eu vou cozinhar, tomar banho e vou fazer o suco para a gente. E eu vou ter que beber? Todo mundo bebe. E sabe o interessante? Não tinha uma pessoa doente dentro de casa. Não tinha uma pessoa doente. Esse negócio desses meninos, sabe, com a barriga do tamanho de um elefante, cheio de verme, sabe, esse negócio que as pessoas mostram na televisão, isso é sensacionalismo, irmão. Existe isso, existe. Mas não é todo mundo que passa por isso. Existe muita coisa que é vendida a troco de dinheiro. Já ouviu falar da indústria da seca? Vai ler sobre isso. Políticos que estão ganhando milhões. O dinheiro que está sendo enviado pelo governo federal para ajudar esses municípios vai para o bolso desses canalhas. Se esse vídeo saiu no YouTube, que eles ouçam. Canalhas, sem vergonhas, mau caráter, que nós escolhemos. Como esse Lula aí, um canalha, irmãos, ladrão. E lá o dinheiro vai para os municípios, e ele então coloca cada dinheiro no bolso dos seus parentes. O nepotismo. Nepotismo. A prática de colocar parentes no governo.
A avó, o vô, o tio, o primo, o cavalo, o papagaio, tudo da família vai lá para trabalhar no município. E o povo não recebe o dinheiro. Aí gera essas pessoas pobres, extremamente pobres. E eu fui morar numa dessas casas. E dormir. E sabe uma coisa que eu aprendi lá, irmão? Eu tive que ir lá, descer no nível deles. Que eu não via ninguém reclamando da vida. Aquilo lá mudou a minha vida, muitas coisas mudaram. Muitas coisas. E a gente vive em São Paulo aqui, irmão, a gente tem tudo. Você tem tudo. E você reclama. Um dia que eu acordei lá com um bode pisando no meu pé, eu perguntei para o pastor, porque era a casa de um pastor, irmão, que eu fiquei lá. Eu falei, como você convive com isso? Esse aí é o Zezinho. Eu falei, Zezinho? Quem é? É o bode. Todos os bodes tinham nome. As cabras, ele conhecia eles. E lá, irmão, trazendo a água, 3 quilômetros para chegar no poço. Vai lá, chega, eu falei, puxa, esse poço deve ser algo especial, né? Vai chegar lá andando e ele, irmão, uma mão, o pastor tinha uma mão que parecia uma madeira. Um negócio da vida dura do campo. Um sol de rachar. As pessoas acordam 3 da manhã para trabalhar. E chegam em casa 10 da manhã. Porque das 10 à 1 da tarde ninguém consegue ficar naquele sol. É 55 graus, irmãos. É 45 graus, 50 graus. E lá você indo pegar água e eu já estava morrendo. Com 2 quilos gordinho já estava. Estava suando. Ele, vamos pastor, não está aguentando? Falei, e depois de tarde ainda tem um culto, pastor. Tem a visita à tarde e tem o culto à noite. Falei, Jesus. Aí você quer fazer obra mesmo? Ir lá buscando, trazendo a água. Falei, mas vai trazer muita água, né? Chega lá um balde, irmão, um balde de água. Eu falei assim, vamos levar 2, né? Eu vou ajudar. Ele falou, tá bom, então vamos levar. E eu levei meu balde, e o balde, irmãos, eu não sabia andar num lugar cheio de pedra, num lugar difícil. A água caía para lá, caía para cá. Meu balde chegou pela metade. Tanta água que eu derramei. Eu dei um show de atrapalhada lá no lugar. Sabe, naquele lugar, eu falei, meu Deus, eu não sei nada. Não sei nada, Jesus. Não posso fazer nada. O poço, irmãos, é contaminado com água de qualidade duvidosa. O poço possui uma quantidade limitada de água. Ele seca. Assim as coisas dessa vida, irmãos, são como poços. Poços. Não mata a sede de ninguém. A quantidade de vida nessas coisas é limitada. O dinheiro, o muito dinheiro que você ganha é limitado. É limitado. As coisas dessa vida são limitadas. São de qualidade duvidosa. Um dia acaba isso. E quanta gente perdendo tempo com os poços, irmãos. Perdendo tempo com os poços. Como aquele versículo lá, né? Cavaram cisternas rotas, né? Lê lá para mim esse versículo. Jeremias 2:13. Diferente dessas coisas que são poços, Jesus é uma fonte. Jesus é uma fonte, irmãos. A fonte é diferente. A fonte brota água limpa. A fonte tem pressão sempre. A fonte, irmãos, ela abastece muitas pessoas por muito tempo. A fonte vem do lençol freático, que está sempre limpo. A fonte é outra coisa, querido irmão. Jesus é uma fonte que não acaba. Jesus é uma fonte de vida, que jorra nas pessoas e jorra através das pessoas. Essa fonte não acaba. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento.
Jesus é uma fonte inesgotável de conhecimento, de poder, de graça, de unção, de sabedoria e de tudo que você imaginar de bom. Verso 15. É até as 11, né, pastor? Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Se você conseguir chegar ao nível de uma pessoa, ela que vai passar a sentir sede do que você tem para falar. Essa pessoa que vai passar a desejar o que você agora tem. Aqui eu quero fazer uma pergunta para você, irmão, aqui, você que está aqui. Você está disposto? Hein, irmão? Você está disposto a chegar nos lugares e não chegar lá acusando as pessoas por causa dos problemas que elas têm? Dos pecados que elas têm? Você está interessado de abrir mão dos seus conceitos, pelo menos por um tempo, até que essa pessoa consiga entender? Ela não vai entender o que você crê. Ela não vai entender as suas formas. Ela não vai entender a vida que você tem com Deus hoje. Tem muita gente que tem uma vida com Deus, ele alcançou uma maturidade depois de anos. Depois de anos. Tem gente, irmão, que começou com Jesus faz 2 anos e ainda está se desembaraçando de muitas coisas. Ainda está cheio de preconceitos na cabeça. Ainda está preso a muitas coisas. E você quer que uma pessoa, na hora, já aceite tudo o que você crê. Já receba tudo que você crê. Já se vista como você se veste. Já faça as coisas que você faz. Já quer que essa pessoa tenha o entendimento que você tem. Sabe o que isso aqui pode nos ajudar? Pode nos ajudar a resolver os nossos problemas mais próximos. Mais próximos. Aquele que às vezes está dentro da sua casa. Está na hora, irmãos, de nós aprendermos a conquistar a nossa casa e depois conquistar o de fora. Tem muito pastor, líder de igreja, que perdeu os seus filhos. Perdeu os seus filhos. Alguém já viu no YouTube o testemunho daquele pastor que o filho dele virou homossexual? Esqueci o nome do pastor. Já viram o testemunho dele? Como? Esqueci aí. O filho virou homossexual. Colocou seios. Entrava e saía todo dia da casa. Vestido com roupa de mulher. O pastor ia para o culto e ele ia para o programa. E a igreja malhando o pastor. Malhando ele. Que pastor é esse? Que pastor é esse? E o pastor ali, ó, orando. Um pastor da Assembleia de Deus. Ultra radical, fechada. E o pastor acabava lá, ele sabia a hora que o filho acabava lá aquilo, pegava o carro, saía de casa, ia lá, passava no lugar, o filho estava lá. Vamos, filho, para casa. Vamos para casa, filho. Não fica assim, não. O filho entrava no carro, chorando, porque não conseguia largar aquilo. E todo dia, anos, irmãos, por anos, aquela vida daquele menino, e o pai todo dia, um senhor já, lá buscar o filho. E a igreja malhando. A igreja, irmão, ultra santa, né? Ultra puritana, cheia de vestidos, cabelos compridos, cheio de harababababá, sabe? Falando em línguas,
matando o pastor. E o pastor firme no ministério, ganhando vidas. Deus sabia a vida que aquele homem tinha. Deus sabia o propósito daquele homem para a vida do filho dele. Esse menino vai para o inferno mesmo, pastor. Vai para o inferno. Seu filho vai para o inferno. E alguns se gloriavam. Eu não sou pastor, meu filho não anda assim. Até que um dia, depois de anos, muitos anos, aquele jovem procurou o pai. E falou para ele assim: pai, o senhor nunca me desprezou porque eu entrei nesse tipo de vida. Eu sempre soube que estava errado, pai. Sempre soube. Mas nunca consegui sair. Sempre vi o Senhor orando por mim, me buscando, não me desprezou. Me ajuda a voltar para Jesus, pai. Me ajuda a voltar. E o pai ajudou. Foi difícil tirar algumas coisas do corpo dele. Os seios que ele colocou, os trejeitos que ele ganhou, quando foi homossexual. Ou a nossa atitude muda, irmão querido. Ou nossa atitude muda. Ou nós paramos de ficar saindo a caça às bruxas dentro da igreja, caçando os irmãos, sabe, tirando da casa dele tudo que não presta. Se Deus não convencer o homem, se Deus não convencer uma pessoa a mudar as vestes, a forma de falar, de agir, se Deus não fizer isso, você vai até conseguir colocar, sabe, estereótipos nas pessoas, mas não significa que foram mudados. Se o Espírito de Deus, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, não convencer, você não fará o papel do Espírito Santo, não. Nunca vai fazer, nunca fez, nunca fará. Nunca. Nunca, irmãos. Nunca mesmo. Não temos condições de mudar ninguém. E aí você vê hoje o pastor, acho que chamado de Paulo, Paulinho, não sei. Ele era chamado de Paulete. Paulete era o nome de guerra, eles falam nome de guerra, nome de programa que ele usava. Mas hoje é pastor Paulinho. Ele tem uma igreja e ganhou um monte de vida, irmãos. Está ganhando um monte de vida para Jesus. Porque alguém decidiu não abrir mão dele. Eu vou parar aqui. Um dia a gente continua. Sabe, 11h06, até 11h30. Mas acho que falar muito cansa as pessoas. Eu não quero, irmãos, sabe, eu não quero que ninguém veja o Nilo, o Dirceu, o Zezinho, o Paulinho, como um exemplo de super santidade. Se nós, homens de Deus, não formos acessíveis, se as pessoas nos verem, se você me ver, Nilo, uma pessoa inacessível, que eu não posso conversar com você das coisas mais grotescas, mais absurdas, então perdi você, irmão. Se você tem medo de mim, uma coisa que eu fiz aqui quando eu cuidava dos jovens, quando eu pastoreei os jovens dessa igreja, eu procurei ser acessível para eles. Eu procurei mostrar para eles que eu era igual a um crente como ele. Quando eu cuidei da igreja do Cipó lá, eu falei assim, eu não sou maior do que ninguém aqui. Eu recebi de Deus um chamado, mas isso não me coloca acima de vocês. Eu também tenho problemas, eu também passo dificuldades, eu também sofro, eu também preciso de ajuda.
Eu também preciso de oração. Não tem pastor super-homem, irmãos. Não tem pastor com uma capa vermelha voando por aí. Sabe, com o peito à prova de bala. Não. Somos homens. E a Bíblia mostra um quadro de homens. Homens que correm. Homens que desanimam. Homens que ouvem uma mulher bater, ele corre. Num dia anterior está fazendo fogo cair do céu, matando o profeta. Depois a mulher, eu vou fazer isso com você. Ele corre para a caverna. Não tem super-homens na igreja. Paramos no verso 15, né? É o 15? Num dia que Deus preparar, eu continuo no 16, né? Mas eu quero aqui fechar essa mensagem de hoje, falando assim para você: conquiste, vai atrás daquilo que você perdeu por culpa sua. Não é culpa de ninguém não, é culpa sua. Ah, mas o diabo que fica nos acusando. Não estou falando nada de diabo, não quero nada com ele. Não tenho nada com ele, irmãos. Eu quero que ele se lasque. Sabe, não quero nada com o diabo. Estou falando você, irmão, culpa sua. Coisa que você tem que resolver. Relacionamentos quebrados, por culpa sua. Por conta do seu radicalismo excessivo. Sabe, as pessoas precisam ver em nós pessoas mais acessíveis. Precisam ver amor na gente. Eles sabem que a gente não aprova as coisas que eles fazem. Algumas coisas que eles fazem. Eles sabem que Deus sabe. Eles sabem que também nós sabemos. Mas precisa ajudar esse povo a sair de lá, irmão. Precisa ajudar esse povo a sair de lá. A gente tem que ser instrumento de libertação, irmão. De cura, de mudança. Nós não somos a transformação, mas somos um instrumento pelo qual Deus transforma as vidas. Nós somos o instrumento pelo qual Deus vai curar as pessoas. Nós somos os instrumentos pelos quais Deus vai fazer maravilhas nesse lugar. Nós somos os instrumentos pelos quais Deus vai fazer com que muita gente se converta. Nós somos os instrumentos que Deus vai usar para que muitos entendam a palavra de uma maneira clara, completa, sabe, transparente. Nós somos esses instrumentos. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores, irmãos. Mais que vencedores. Graça e paz.